seja muito bem-vinda ao 5º episódio do podcast Conexão Diamante. Hoje eu trouxe aqui uma doutora, trouxe aqui a Bianca para conversar com vocês. E para quem está assistindo pela primeira vez, o foco aqui é falar com as empreendedoras, seja quem está iniciando, quem já tem seu negócio há bastante tempo, mas sempre quer se atualizar, quer mais informações. E o tema hoje é tanto sobre contratos, que é uma parte assim fundamental da empresa. Depois eu posso até contar algumas coisas assim que já aconteceu comigo. E também sobre registro de marcas. São 2 pontos que a Bianca vai falar aqui mais para vocês. Mas primeiro se apresente aí para a mulherada, vamos lá. Olá, meu nome é Bianca Martins, eu sou advogada, especialista em propriedade intelectual e transferência de tecnologia. Hoje eu atuo no MW Advogados, né? Então a gente tem essa equipe toda voltada para atendimento de empresas e para a área de inovação também. Então eu já atuo há algum tempo aí com atendimento tanto do registro de marcas, né, algumas análises de contrato também, para a gente trazer segurança para o empreendedor conseguir exercer a atividade dele, né? Então, o nosso foco realmente é ter segurança na execução do serviço, na execução do seu empreendimento. Para começar, eu já vou começar assim, ó. Nessa parte de contrato, Bianca, o que chega mais para você? O que você percebe que as pessoas mais erram? A pessoa que começou o negócio, ela começou a atender, ou seja, serviço, produto, ou principalmente de valores maiores. O que as pessoas acabam deixando de olhar, deixando de fazer e depois vai já desesperado e tentar emendar, assim. O que você percebe? Na parte de contratos, acredito que primeiro é não ter o contrato, né? Acontece bastante. E aí, quando o empreendedor, né, o empresário, ele se identifica com o problema que ele tem que resolver e ele não tem o contrato para delimitar o que pode e o que não pode naquela relação de contrato com da prestação de serviço ou no fornecimento de produto, aí ele recorre ao advogado, né? Recorre a nós para saber o que fazer. Então, acontece muito, inclusive, não só com pequenas empresas, empresas grandes também, startups, enfim, que a gente tem uma visão que muitas vezes são empresas mais estruturadas, então tá tudo certo, mas não, acontece com frequência também. Eu vejo que tem um certo medo, né, dessa parte, muita gente da burocracia, né? Então, não. Ou aquela confiança, às vezes, que na hora ali tá todo mundo feliz, tal, não, vai dar tudo certo. Sim, é. E depois que vem os prejuízos, né? E o que você percebe, assim, que são os maiores prejuízos, além de financeiros, que a pessoa que não fez, não se preparou, não se organizou, o que ela acaba sofrendo por isso? Eu acho que o desgaste emocional também em relação para resolver aquela situação, porque nunca vai ser uma situação tranquila. Porque se é tranquilo, não vai precisar do advogado para resolver para ele, né? Então, o desgaste emocional, muitas vezes, para o empreendedor, né, tem que ter aquela energia para tocar o empreendimento, para captação de clientes e tudo mais. Então, além da parte financeira, esse desgaste é bem presente nessas situações. Outra coisa também é que acaba perdendo o tempo do empreendedor. A gente sabe que o tempo é dinheiro, né? Principalmente quando você está montando seu negócio, quando você quer otimizar cada vez mais o seu tempo. Então, você tem que ficar correndo atrás. Às vezes você, dependendo da situação, pode perder também a credibilidade do seu negócio. Então, vamos supor que você não fez um contrato com um fornecedor, o fornecedor não entregou o seu produto a tempo, você precisava entregar para o seu cliente, atrasou a entrega, atrasou. Então, aquilo vai gerando uma reação em cadeia. Né? Então, você vai perder credibilidade com o seu cliente, você vai perder credibilidade no mercado também. Então, isso impacta de uma forma geral na empresa, né? E igual você falou, às vezes tem um receio, não quero burocratizar o meu processo. Não, o cliente vai assinar, mas hoje é tão simples a assinatura de contrato, gente. Tem diversas plataformas online gratuitas que você sobe o contrato, coloca o nome da pessoa, o CPF, acho que nem precisa de CPF, é o nome e o e-mail. No escritório a gente utiliza plataformas online, porque é muito mais fácil mesmo, otimiza bastante o tempo. E você tem uma segurança jurídica ali de que primeiro, já vai filtrar com quem você está se relacionando. Porque já tive situações em que a pessoa fala,
não, vamos fechar, vou fechar o contrato, vou fazer assim, vou fazer assado. Sabe aquela coisa que você olha e fala, nossa, é fácil demais? Tá muito simples. Só vamos... Gente, nossa, mas que cliente bom, né? Já fechou na hora, nem perguntou muita coisa e já fechou. Quando eu peço os dados pro contrato, a pessoa não me responde mais. Então, assim, pra mim já é um sinal de que futuramente eu teria um problema com aquilo, sabe? Ou a pessoa não iria pagar, ou ia enrolar muito, ia me dar muita dor de cabeça. Então, eu já levo como um sinal. Então, o contrato, além dele te dar segurança para exercer atividade, né? Para você ter a transparência com o seu cliente, com o seu fornecedor, ele também faz esse filtro com os seus clientes, com as pessoas que você vai ter relacionamento ali no meio empresarial, né? Então, isso já ajuda bastante a ter esse filtro também. E você falou essa questão da plataforma digital. Hoje, muita gente, como é algo novo, tem muito medo, né? Ah, mas eu vou assinar ali, não é aquela coisa de ir lá no cartório mais. Recentemente, meu esposo precisava assinar um documento e para não ia conseguir imprimir, escanear e tal. Eu falei, ah, você tem a assinatura do Gov, né? Uhum. Mas como que é? Entramos junto ali, ele falou, nossa, os cartórios vão cair. Ele, né, de novo e tal, e não tinha tido acesso a isso, né? Mas qual que é a diferença, se tem diferença ou não, da validade desses contratos? Esse assinado digitalmente ou aquele que você imprime, assina e manda escaneio para a pessoa? Sim. Tá, tem situações, algumas relações jurídicas ali que vão precisar de assinatura com reconhecimento em cartório. Então, isso não tem como fugir. Por exemplo, se for fazer a transferência de um carro, né, eu não consigo hoje, apesar que, agora eu vou corrigir aqui, eu troquei de carro no fim do ano e eu acredito, eu acho que foi tudo online. A gente fez praticamente tudo online, porque antes precisava o documento, né? Isso. Você ia no cartório, tinha que fazer aquela transferência e tudo mais. Mas agora eu tô até me corrigindo, eu fiz online pelo GovBR. Igual, O- garantido. a, a assinatura do Gov, ela tem validade jurídica, assim como qualquer outra assinatura se eu assinar. Então, hoje não tem, assim, muitas discussões em relação à validade de uma assinatura digital, tá? Mas tem que ter alguns requisitos. Tem que ser uma plataforma que tem alguns certificados, tem algumas, né, tem algumas autorizações. Ela tem que ter um código verificador embaixo. Então, toda vez que você assina um contrato ou um documento digital, pode ser uma procuração, né? É, esse documento ele vai vir com um código ali que você entrar na plataforma você consegue validar aquela assinatura. Inclusive, as assinaturas digitais, hoje, alguns instrumentos não pedem nem testemunha, porque a própria plataforma digital, ela já é como uma forma de testemunha. A plataforma, ela autentica que você assinou aquele instrumento. Então, os contratos assinados de forma digital hoje, os instrumentos, enfim, eles têm a segurança jurídica, têm a validade jurídica, né? A não ser que se esse documento precise, por lei, né, por algum motivo, de uma autenticação via cartório. Caso contrário, se não precisa, os contratos são até contratos que eu trabalhei também com instituições públicas, hoje a gente faz tudo GovBR, né, ou então com certificado digital. Então é bem tranquilo, assim, não tem mais, não precisa mais ter medo desse tipo de assinatura. Para quem é totalmente leigo, assim, né? Se a pessoa quer começar a se organizar melhor, ter esse contrato e tal, fiz algumas perguntas nesse sentido. A primeira, vamos falar até de valores, assim. Então, vamos imaginar o prestador de serviço, que é o que acaba tendo mais contrato, né? Do que venda de produto. A pessoa vende, por exemplo, falando uma compra inteira. Ela vai fazer uma festa maior tal, ela quer se garantir, ou garantir que a pessoa garanta. Você tem recomendação, assim, a partir de tal valor você já faz um contrato, Uhum. ou não tem muito isso? O que que você percebe, assim, na prática, ou uma outra maneira da pessoa entender? Se ela tá me assistindo aqui, ela fica meio preocupada, já levou uns calotes aí na vida. A partir de que momento que seria interessante ela se preocupar com isso, assim, olhar para isso e começar a fazer um acordo por escrito, sabe? Sim. Olha, eu sempre aconselho desde o primeiro momento. Se você está faturando R$ 100 ou se você estiver faturando R$ 50.000, sabe? Por mês. Não tem um mínimo, né? Tanto que muitas pessoas falam, eu ainda estou faturando muito,
mas não precisa fazer um contrato agora, né? Ah, é uma festinha infantil, ele não vai ter muita dor de cabeça, vou fazer pouca coisa. Mas assim, a partir do momento que você tem a dor de cabeça, você vai, né, pensar por que eu não fiz antes? Entendi. Se é uma coisa tão simples de ter feito, né? Se é uma coisa que eu podia ter colocado. E eu não indico para ter um contrato, um negócio no começo, extremamente elaborado. Um contrato de 1 ou 2 páginas ali, Entendi. só para você colocar o que vai ser entregue, porque isso alinha as expectativas com o seu cliente. Então, trazendo esse caso com a confeiteira, né? Olha, eu vou. O kit festa. Olha, a gente vai fornecer o kit festa, a decoração e a comida. Tá, mas o que vai vir nessa decoração? O que vai vir nessa comida? Vai vir os balões? Vão vir suporte de mesa? O bolo tá incluso? É só o docinho? Enfim, o que tá incluso nessa parte? Então, isso tem que ser muito bem alinhado, porque às vezes a sua decoração é só um painel no fundo. E aí a pessoa tava esperando, né, assim, borboleta voando, né? Uma expectativa muito diferente. E eu tenho certeza que a gente já viu alguns vídeos online, assim, na internet, tipo, olha, eu contratei isso, você me entregou isso, né? Porque não teve esse alinhamento de expectativas. Não teve essa conversa de falar o que você precisa e o que eu vou te entregar, né? Porque, ou então você falar, olha, isso que você está precisando, eu não consigo te entregar, mas eu consigo te entregar isso e vai ser muito bom e vai ser dessa forma. Então, mesmo que tenha um faturamento muito baixo e estejam começando, é importante ter, nem que seja um contrato simples, para estabelecer o objeto, estabelecer o que você vai entregar, a sua proposta, né? Uhum. Quando eu vou dar para cliente assinar, eu até normalmente converso ali antes, né, de dar a minuta, mas o que eu falo para ela é, na verdade, eu estou protegendo ela, Também. porque ali tem um tempo que eu vou dar, né, se for uma mentoria individual, que eu faço o contrato, né? Então, assim, o tempo de suporte, o tempo que eu vou estar ali, quantos encontros, forma que foi combinado o pagamento. Uhum. Então, para ela saber que a minha entrega, exatamente. Sim. Então, eu vejo que no meu caso é mais insegurança para a cliente, para depois ela falar, mas você falou que era de tal jeito, não foi. Exato. Então, eu entendo isso, né? Mas no começo tinha bastante resistência, porque quando a gente, no meu caso, né, você começa trabalhando mais com pessoa que te conhece e tal, então eu tinha uma crença mesmo, assim, que dava a impressão que tinha alguma desconfiança, ou que ia ser chato, ter que mandar pra assinar. Depois que você pega o jeito, é normal, É assim. automático, não é? E passe também, né, essa questão de mais profissionalismo. É. Quando você mostra, eles falam, não é qualquer pessoa, né? Ela tem ali, pelo menos, e tudo assim, 2 páginas no máximo, com o mínimo que a pessoa precisa. Até questão assim, rescindir, né? Vou continuar, não vou. Então, são coisas que eu já passei, eu faço questão de acrescentar ali pra ter. Tem uma frase assim, bem conhecida na internet, que é se tem placa, tem história. E na área jurídica, a gente também tem uma frase parecida, que é se tá no contrato, tem história. Porque, assim, tem contratos gigantescos que você vai ler e ler e fala, gente, mas que cláusula absurda é essa? Como assim? De onde que surgiu? Gente, se vocês verem uma cláusula que é muito fora da casinha, com certeza aconteceu alguma coisa com aquele empreendedor e ele colocou aquilo no contrato pra se Meu resguardar. irmão fala, né? Ele passa ali, tem um contrato, mas ele passa ali pro WhatsApp também as coisas, e essa lista foi aumentando. Porque é umas cobranças, assim, que né, ele atende tanto consultoria esportiva quanto de alta performance. E aí a pessoa era dieta e treino. Aí de repente uma pessoa assim, não, mas você não vai ser meu personal? Você não vai na academia comigo? Então, assim, aquela coisa. Não tem acompanhamento de personal, tá? Então a outra lei falou, nossa, mas como assim? Claro que não tem. Contratei só o treino. Sim, tem alguma história. Exatamente. Então, assim, se tá no contrato é porque tem história. Então, resguarda tanto o cliente, porque ele vai saber até onde ele pode ir, o que tá incluso, o que não tá incluso, quanto o empresário, quanto o empreendedor também. Tem algumas áreas, assim, que você percebe que o pessoal mais negligencia e acaba tendo problema? Ou é meio geral, assim? Como é que você percebe? Olha, prestador de serviço no geral, né? Porque prestação de serviço é uma coisa muito, muito rápida, assim. Por exemplo, no seu caso, amiga, quero fechar uma consultoria, beleza, meu horário é tanto, eu tenho agenda pra tal dia, às vezes na mesma semana, vamos supor.
Então, assim, eu vou parar pra fazer um contrato, sendo que amanhã eu vou prestar consultoria com a pessoa. Então, é um negócio muito. É uma situação muito rápida. Claro, tem situações de prestação de serviço que não vai precisar, né? Por exemplo, queimou minha geladeira. Eu não vou, às vezes, formalizar um contrato com um prestador de serviço que vai na minha casa, Trocar o imediato, motor. trocar alguma coisa. Por exemplo, um móveis planejado, ou então vai construir o site também na empresa. Então, o que vai ser entregue nesse site, né? O meu marido trabalhou já em empresas na área de TI que eles fazem site. E o que acontecia? Às vezes, a pessoa fazia o site, aprovava, né, o briefing e tudo mais. E o que acontecia era que daí dentro do contrato tinha lá, você tem direito a 3 alterações. Depois disso, a gente vai cobrar as alterações, né? E a pessoa queria ficar mudando, mudando, mudando. Chegava na hora e falava, não, mas a partir de agora a gente tem que cobrar. Mas como assim vai cobrar alteração? Mas não ficou ainda do jeito que eu queria e tudo mais. Mas falando, assim, um pouco mais da minha área de atuação, que como eu atuo bastante com registro de marcas, então a gente lida bastante com disputas judiciais, às vezes, de marca. Então, fulano copiou meu logotipo. Fulano tá usando a minha marca, né? E aí eu vou pedir pro cliente, falar assim, olha, me manda o contrato com o seu designer pra eu ver, né, de onde você tirou essa marca e tudo mais. Não, foi tudo pelo WhatsApp que eu conversei com ele. Aí eu, claro, não, quando ainda foi com o designer, tá bom, porque o duro é quando fala, não, peguei do banco de imagens, né? Quem que tá mais errado na história? Porque o que acontece? O contrato, né, falando assim da minha área, com o designer, ele vai trazer esse histórico de que você desenvolveu do zero a sua marca, de que teve um histórico. A gente pode pegar o briefing da identidade visual para saber como que foi a perspectiva do designer para chegar naquele produto final. Falar, não, não foi uma cópia, a gente tem todo um histórico aqui de como que foi desenvolvido, a inspiração para a criação daquela marca, né? Ou mesmo para processar outra pessoa, né? Outra empresa que está utilizando aquilo de forma indevida. Então, falando ali no meu segmento de atuação, eu vejo que muitas vezes não tem esses contratos. E o que já aconteceu também por exemplo, a gente identificar um logotipo muito parecido com outro que já está registrado na hora de, já entrando um pouquinho na parte de registro de marca, né? Mas a gente identificar, né? Nós identificarmos que tem um logotipo muito parecido. E aí eu falei, né? Perguntar para o cliente: você desenvolveu com o designer do zero? Como é que foi? E ele não saber. Ele falou: olha, eu não sei de onde que o designer pegou essa inspiração. Tem alguma cláusula no contrato falando sobre propriedade intelectual, que o designer ele tem essa preocupação com a inspiração de não copiar e tudo mais. E às vezes não ter o contrato ou não ter isso disposto dentro do contrato, né? Então, imagina, você tá colocando, falando do empresário agora como cliente, né? Você está colocando investimento ali para desenvolver a sua marca, para a criação da marca, posicionar ela e depois não conseguir proteger por alguma razão assim, é bem difícil, né? Então, nesse segmento, nessa parte mais criativa, eu vejo que não tem muito essa parte de formalização com o pessoal, sabe? Sendo que a gente até teve uma questão no começo do ano que eu tive que consultar a doutora Bianca para me ajudar a resolver, falando de contrato, né? E aí a gente discutiu muito sobre serviços mais subjetivos. Exato. E quando se fala de criação e fala de digital, o contrato ele vem para objetivar isso, né? Ele vem para te dar coisas concretas. Então, todas as situações, né? Mas e se ele quiser só adaptar alguma coisa? Tem algo que comprove? Então, são detalhes que se a pessoa não se atentar, que você falou, ela faz lá uma fachada, envelopa o carro, material gráfico, tudo coisas que ela investiu dinheiro mesmo e posicionou a marca e de repente ela não podia ter usado daqui. Então, eu até quis trazer esse assunto, né, do contrato, para que cada um dentro do seu nicho entenda, procure uma ajuda mesmo, né? Saber, será que eu deveria estar fazendo?
Principalmente se já passou por situações que talvez aquele contrato te daria um respiro, né? Sim. Então, eu falando de mim, empreendedora, né? No começo eu tinha, como eu disse, essa resistência, esse medo de burocratizar, de demorar um pouco mais, mas hoje não tem nem assim. Eu conversei e tal, beleza, fechou, ok, como é que manda o contrato, eu uso as plataformas digitais, né? E acaba sendo a melhor saída. Tá ali, entendeu? Sim. Então, E é interessante também, porque a gente também, às vezes a gente quer demitir um cliente. Tem situações, não tem? Que a gente fala, não, esse cliente é complicado, a gente não tem uma relação muito boa. E às vezes você já quer interromper aquela relação, mas não tem uma razão, não tem um motivo. Então, se você tem a vigência do contrato, falou, olha, nosso contrato é anual. Eu não vou conseguir renovar, eu já estou com a agenda cheia, né? Então a gente não vai conseguir te atender a partir disso. Então você já tem também uma proteção caso você não queira dar continuidade com aquele cliente, né? Você tem os requisitos ali. Tem um termo, uma amiga minha que usa esse termo, né, de demitir cliente, porque às vezes a gente o desgaste que tem ali com aquele cliente é tanto que não vale a pena manter, sabe? sai mais caro atender. É melhor se tiver alguma rescisão ali, pagar e fechar, Exato. do que você fica ali. É. E é incrível mesmo, né? Às vezes a pessoa, falando ali dos prestadores de serviço no geral, né? Às vezes é um serviço que tem um ticket maior e tal. Você imagina assim, que o cliente vai ser mais exigente. Não, ele exige só o que foi combinado. E às vezes aquele que chorou desconto e tudo, e você ficou ali tentando dar um jeito de atender, é aquele que vai valer por 10. Assim. Você fala, meu Deus. Exatamente. E aí, né, no tema, é o contrato que vai te ajudar. Semana passada a gente falou muito de identidade visual e entra, né? Então, vou falar, esse aqui foi a designer. Se você não viu o episódio passado, vai lá depois assistir. Mas que nem ela criou do zero a minha identidade aqui do Conexão Diamante. E como que seria, falando, né, o que você vê já entrando mais no registro de marca, o que você entende, assim, juntando essa questão do contrato e do registro? Por exemplo, se a pessoa conversou no WhatsApp com a designer, essa conversa ela tem alguma validade jurídica, ou ela é mais difícil de comprovar, ou não tem, ou realmente teria que ter ali um mínimo de descrição de um contrato para ela conseguir comprovar alguma coisa? Como que é essa parte? Tá. A conversa no WhatsApp, ela tem validade jurídica, mas ela tem alguns requisitos ali que nós temos que atender para que ela seja validada, né? Então, por quê? Hoje em dia é muito fácil você fraudar uma conversa no WhatsApp. Então, não basta tirar um print ali e só colar lá dentro do processo e tá tudo certo, né? Então, muitas vezes, né, os juízes, eles pedem ou uma ata notarial, que o daí tem que fazer em cartório, e aí é um custo muito grande, porque quem já precisou fazer deve saber que não é um valor baixo por folha, então ela vai descrever tudo ali, o que tem na conversa, vai colocar a data, vai colocar o horário, quem falou o quê, sabe? Então, é um custo muito grande. Hoje tem algumas plataformas online que você consegue fazer essa validação de prova online, por blockchain também, que é uma tecnologia nova, que você tem um resguardo ali, uma validade jurídica. Só que assim, como é um tema novo, existem juízes que aceitam, existem outros que não. Então, tem um pouco de insegurança. Então, não é a melhor forma. Se a gente depender de conversa de WhatsApp para comprovar alguma coisa, que é um pouco mais difícil, né? Eu não aconselho. Então, o contrato ele vai trazer um resguardo bem maior do que uma conversa de WhatsApp. Se tem a conversa do WhatsApp, ainda tá bom se for ver, né? Porque eu duro só quando conversou pessoalmente, alguma coisa do tipo, ou foi uma reunião só. A gente tem até uma fama, né, de burocratas e tudo mais. Mas é porque as coisas precisam ter uma formalidade. Inclusive, quando eu faço uma reunião com algum cliente que é um assunto muito importante, a gente acaba fazendo uma ata daquela reunião, manda para o cliente assinar, falou, a gente acordou isso aqui, né? Então é isso que nós vamos seguir por esse caminho. Essas são as decisões tomadas nessa reunião. Então, nós fazemos uma ata, pede para todo mundo assinar de forma digital, manda por e-mail. Se não for algo tão sério, às vezes eu conversei, por exemplo, eu com você, que a gente está no café. Eu mando por e-mail, olha, conforme nós conversamos aquele dia, então eu tenho essa característica já, essa preocupação de formalizar algumas coisas, porque tantas situações que eu já passei, que falam, não, mas eu não disse isso, mas não foi assim que a gente conversou, não foi isso que foi acordado.
E aí, né, aquela famosa, mas trago prints, né? Daí a gente puxa. Só trabalho com prints, né? Eu trabalho com contratos. Sim. Então, assim, ó, não, lá tá dessa forma. Então, no nosso contrato tá assim, na nossa ata tá assim, no nosso e-mail que você respondeu e validou está assim, né? Essa informalidade pode ser mais fácil, né? Pode gerar, assim, você uma conexão, né? Criar uma conexão um pouco maior com o seu cliente e tudo mais. Mas ela pode trazer muita dor de cabeça. Então, não é bom esperar ter a dor de cabeça para você, né, ter que correr atrás e fazer essa formalização, né? É importante já ter, como eu disse, não precisa a gente ser um contrato de 10 páginas, né? Tendo uma folhinha ali, tem coisa que a gente assina um termo de compromisso, sabe? Então, tendo algo que te respalde e coloque ali os objetivos, que já te traga uma proteção, já ajuda, já é um começo, né? E depois a gente vai amadurecendo os contratos, vai amadurecendo cada vez mais. Da mesma forma que amadurece a prestação de serviço, a gente amadurece os instrumentos também, né? Sim, e é o que você falou, a experiência vai te trazendo as necessidades, né? Às vezes a pessoa que tá ouvindo aqui, ela nem começou ainda a empreender e, tipo assim, é muito difícil. Agora, quem passou pelos perrengues sabe que, e principalmente contratos mais altos, né? De ter essa questão, a consulta jurídica e tudo mais, né? Então, são coisas que saem muito caro se der ruim. Então, é bem melhor você prevenir. Na parte de registro de marca, praticamente a pergunta que eu fiz sobre os contratos, né? Então a pessoa teve uma ideia lá e ela começou a atuar, ela foi lá, pediu para alguém fazer a identidade dela e tal. O que você entende que seria o momento da pessoa ir atrás? Ou ela ir atrás dela mesma fazer, ou contratar uma empresa, um profissional para registrar a marca dela? Que hora que ela tem que olhar para isso, assim, sabe? O que você recomenda? Olha, assim como um contrato, o registro de marca também é desde o início. A partir do momento que você é, já definiu qual vai ser o nome da sua marca, tem cliente que busca a gente, inclusive nós temos parcerias com algumas agências de design que estão prestando serviços de naming e manda pra gente, fala, olha, o meu cliente tem 5 nomes, vê pra mim quais estão disponíveis para registro. Então o cliente ele chega, às vezes 3 nomes que ele quer, não pode porque ele não tem como registrar, não tem como proteger. Então vai ter todo aquele investimento e não tem como a pessoa proteger. E às vezes eu fico com dó, gente, eu me compadeço, porque eu sei que quando a gente se apega a alguma coisa, a gente quer aquilo, mas tem coisa que não dá. A gente, né? Então a gente manda falar, desses 3 não dá. Ai, mas o cliente queria tanto esse nome aqui. Eu falei, né? Então, não pode. Bom, se ele quiser continuar usando esse nome, ele utiliza, né? Mas se um dia alguém descobrir, essa pessoa que tem a marca registrada descobrir, ele vai ter que parar de usar o nome. Isso que vai ser o cenário, o melhor cenário é ele parar de usar o nome e ter que trocar a identidade visual. Porque o pior cenário é se você ainda tiver que pagar alguma indenização sobre isso, né? Então o custo de você trocar o nome ainda vai ser baixo. Porque se pagar, vamos supor, você usou durante 5 anos, a pessoa pode, durante aqueles 5 anos, pedir indenização pela marca que você utilizou. Então, assim, não é só o custo de você ter que trocar a marca depois, fazer toda uma identidade visual. Eu tive um cliente, para você ter uma ideia, que ele recebeu uma notificação porque estava utilizando uma marca já registrada que ele não sabia. E assim, era uma marca de uma indústria de vestuário. Então eles não tinham foco de ter um Instagram, de ter uma presença virtual. Eles tinham um CNPJ e tinham o nome da empresa registrado. E eles não, eles tinham já uma loja virtual, eles tinham marketplace, então estavam presentes ali em vários marketplaces e tudo mais. E receberam a notificação. Aí verifiquei no INPI se já a marca realmente estava registrada, se aquelas informações eram verdadeiras e eram. Falei, olha, não tem o que fazer, você vai ter que mudar de nome e tudo mais. A sorte é que eles não pediram indenização também, se não foi algo judiciário, foi uma notificação extrajudicial. E aí, nisso, eles tiveram que mudar toda a identidade visual e durante o período em que, até o período deles fazerem essa alteração e ter a nova marca, foi assim, uns 4 meses. E no Marketplace, você não pode, quando você tem uma loja e você vai mudar a razão social ou você vai mudar o nome, você tem que apresentar os novos documentos da Receita Federal, do CNPJ. Várias coisas. Então, assim, eles não conseguiam, olha só que loucura, eles não conseguiam mudar
e fornecer produtos no marketplace enquanto eles não mudassem. Então, assim, uma coisa foi gerando prejuízo com a outra. Eles tiveram um prejuízo no marketplace porque eles não conseguiam vender enquanto não tivesse a marca nova. E tivesse tudo certo também na Receita Federal, a razão social, né, tivesse alterado, eles não podiam postar no Instagram, e aí eles falavam assim, eu tô perdendo 1.000 seguidores por dia. Nossa, pesado. Porque você não. Assim, quem constrói uma rede social forte, sabe? Que se um dia que você não posta, né? Tem todo um planejamento, acaba com tudo que você construiu ali, né? Cai bastante o ranqueamento, o que aparece, o algoritmo, ele entende que você já não tá mais se importando ali com aquela conta, né? Então ele perdeu muito seguidor. Então foi um prejuízo muito além dele ter que gastar com uma nova marca, sabe? Foi um prejuízo também com os consumidores dele. E aí que, né, é complicado. Então, assim, eu recomendo desde o início, pelo menos saber se a marca está disponível para Pelo registro. menos a pesquisa mínima ali. A pesquisa mínima. A pesquisa você consegue entrar lá no INPI, é muito fácil, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, tem a parte de busca de marcas, e aí você consegue colocar os nomes lá e pesquisar, tá? Tem que ter um pouquinho de conhecimento para mexer lá na plataforma, ela é simples, mas ela é chatinha, sabe? Assim como todo sistema do governo. Eles não fazem questão nenhuma de ser user-friendly. Não. Tudo difícil de achar. É assim, então tudo que a gente vai fazer tem sempre um porém ali, porque quando eu faço a busca, tem alguns filtros que a gente utiliza, porque tem cliente que chega e fala, não, mas eu busquei, tá tudo certo. Aí eu busco com N a mais a marca, dá um resultado, sabe? Fala, não, ó, eu achei uma marca que colide com a que você pretende registrar. Porque não é só ser exato, né? É. Elegante também. Então, por exemplo, conexão diamantes, colocar um E aqui, não vai ser diferente. Então, assim, como que o seu cliente e o cliente da outra tem um E a mais, vai saber a diferença das duas marcas, sabe? Então, nomes muito parecidos também, eles não são aceitos, né? Se já tem uma marca registrada com aquele nome. Então, essa diligência de pelo menos você buscar no INPI e saber se a marca está registrada, porque às vezes você já quer registrar com o logotipo, né? Então, a gente pode registrar só o nome com o logotipo, ou só o logotipo. Por exemplo, só esse diamante aqui sem o nome. Para você utilizar, por exemplo, eu quero abrir uma lojinha da Conexão Diamante, com um copo, com xícara, eu quero abrir minha coleção de coisas, né, de escritório, não sei. E aí você coloca o seu diamante, mas você não vai colocar o nome Conexão Diamante. Então você pode registrar sua marca só com o elemento visual, com o elemento figurativo, que a gente chama. E então, você pode, né? Olha, quero depositar a marca, quero proteger minha marca já com o nome, com o logotipo. Tudo bem, a gente aguarda então ver se tem desenvolver o logotipo, né, para ter ele certinho para depositar, mas já tendo uma noção de que aquele não está disponível, né? Então, dando uma pesquisadinha antes para saber se está disponível, porque é a mesma coisa, a gente faz, né, faz toda a arte lindona lá, depois tem que mudar de novo. E fala pra todo mundo, e divulga, e paga patrocinado, tráfego pago. E de repente ela mudou. Então, gente, agora meu nome é outro. Você tem casos de você citou de um cliente aí mais assim, mais conhecidos, que teve essa mudança, que você fala, nossa, que ou foi pra mídia, ou que deu um baque, assim, você sabe dizer? Tem um caso aqui de Londrina, inclusive, que a loja cresceu bastante, que é a Sodier. A Sodier, se eu não me engano, antigamente chamava Sensação. E aí, por causa do bombom, eles não receberam notificação, mas tiveram que mudar o nome porque, né, eles são uma confeitaria, né, uma loja de doce e tudo mais, então tem relação. E aí eles tiveram que mudar o nome. Inclusive, quando eu fui pesquisar sobre isso, que antigamente eu fiz um post sobre esse caso, a dona comentou que aí ela ficou na dúvida, ai meu Deus, e agora? Porque, gente, escolher nome é muito difícil, né? Como a empresa sabe. Muito, você tem que pensar em muitas coisas. Quem vai passar, que impressão que vai dar, o que você faz. Então, assim, você tem que pensar muito, né? E aquilo que vai dedicar a sua empresa por vários anos. Até pronúncia, vários detalhes. Exatamente. Tem uma colega minha que ela só escolhe nome difícil pra empresa. E ela consegue falar. Daí ela fala, ai, o pessoal fala errado o nome. Eu falei, mas você só escolhe nome difícil pra gente falar? Mas então, tudo isso você tem que pensar.
E aí ela falou, ela juntou os nomes dos filhos. Então acho que era Diego e Sofia, ficou só Diego e Sofia. E então ela teve que mudar. Ela já tinha várias lojas, Nossa. já era uma coisa assim grande, não era algo, abrir só uma lojinha aqui em Londrina, né? E ela teve que mudar todo, assim, tudo praticamente, né? Então eu sempre recomendo já fazer essa busca, ou então consultar, gente. Se vocês ainda, né? Olha, eu tenho esse nome, eu quero usar esse nome na minha empresa. Consulta um profissional na área para saber. Porque às vezes a pessoa pesquisa só o nome, o usuário do Instagram para ver se está disponível, né? Ou vê ali no Google se aparece algum resultado. Mas nem sempre a marca que está registrada, ela vai aparecer na rede social. Nem sempre a pessoa está utilizando aquela marca. E depois que você registra, vamos supor, eu tenho uma marca registrada, saiu hoje meu registro. Eu tenho 5 anos para poder utilizar ela. Então, durante 5 anos, eu posso deixar ela sem utilização e ela vai ser minha. Depois de 5 anos, eu tenho, obrigatoriamente pela lei, tenho que utilizar. Então, inclusive, dá até para fazer uma prospecção assim de mercado, de tendência em registro de marca. Por quê? Quando o WhatsApp anunciou que ele ia depositar, que ele ia fazer pagamento pela plataforma, pelo próprio WhatsApp, ele registrou a marca na classe de pagamentos, de banco, não de banco, né, mas assim, de serviços financeiros. Então, por quê? Antes de 2 anos, 3 anos antes, Já o WhatsApp já tinha registrado essa marca. Olha quanto tempo demorou para lançar o serviço. Então, quando a gente busca algum nome assim, eu sempre olho e falo, nossa, mas por que essa marca tá protegida nesse segmento aqui? Porque eu acho que ela deve pretender atuar nessa área, né? Então, vamos supor, o iFood. Nossa, mas por que o iFood tem marca de chinelo? Não sei, né? Tô dando um exemplo. Não sei se o iFood tem um nome protegido pra chinelo. Mas eu falo, mas por quê? Pode ser que no futuro, dentro desses 5 anos, ele queira ali fazer alguma ação ou fazer uma parceria com a Havaiana, né? Vai saber. Com a Havaianas, né? E ter a proteção nesse segmento. Então, a gente consegue também mapear, né? O que essas grandes marcas estão protegendo, o que elas estão querendo lançar, sabe? Dá para fazer um negócio bem legal ali. Então, é bom consultar um profissional. E aí você perguntou, você indica consultar um profissional, como é que faz? Hoje, não é obrigatório você ter um advogado ou um procurador para entrar com o registro de marca. Você pode fazer sozinho. Só que é aquela história. Eu não corto meu cabelo sozinha. Você corta o cabelo sozinha? Não, tem gente que faz. Então, eu posso. Eu poderia, a gente poderia, não poderia? Mas para você ter um resultado muito melhor, para você ter mais segurança, a gente vai em profissional, né? Porque a gente não quer sair e tentar arriscar ficar com o cabelo todo torto ou com um estilo que não combinou com a gente, né? Então eu tô fazendo uma analogia, mas é assim, você pode fazer sozinho, né? Mas eu aconselho sempre que tem um profissional, porque já teve situações assim, e o índice de pessoas que entram com o pedido sozinho e é indeferido o pedido por questões bobas, gente. Por questão assim, se um profissional tivesse olhado, teria conseguido o registro na hora, sabe? Então, o índice de pessoas que entram com o registro sozinhas, e é aceito o registro de marca, ele é baixo. Hoje, tá em média 1 ano e meio, 2 anos para você o INPI analisar a sua marca. Então, se a gente entrar com o pedido hoje, 2025, só em 2027, praticamente, que a sua marca vai ser analisada para saber se você tem um registro ou não. Então, imagina, chegou lá na frente, foi indeferido. Aí, se você quiser entrar com recurso de alguma coisa, vai ser pelo menos mais 1 ano. Então, são 3 anos, praticamente, que você está correndo atrás ali de ter a proteção da sua marca. Enquanto, se você tivesse procurado um profissional, teria um amparo melhor. Não digo certeza, mas teria uma posição melhor se sua marca tem um risco de sofrer alguma coisa, de não ser aceita, ou se tem um risco de algum terceiro apresentar uma oposição, né, contra o seu pedido. Então,
Tudo isso a gente faz uma análise na hora do serviço. A gente consegue dar um parecer bem legal, falando, olha, sua marca tem muito risco de sofrer alguma coisa. Tem cliente que fala, não, eu quero seguir com Aí esse você dá nome. o contrato, assina que É, você por tua conta e risco. exatamente, a gente tem tudo registrado. E no contrato a gente coloca tudo, o registro de marca, em uma classe, em uma forma de apresentação, a gente define bastante o objeto. Esse dia teve uma cliente, que ela não quis fazer busca de anterioridade, que é essa ação de verificar se a marca está disponível, se ela atende os requisitos de legalidade. Ela falou, não, eu já busquei, eu não quero serviço de busca. Falei, você tem certeza? Ela falou, tenho certeza. Assim, nem insisti tanto porque o nome era bem diferente, sabe? Aí eu coloquei no contrato que o cliente optou por não seguir com a busca e qualquer resultado que seja em razão de não ter feito essa análise não é da nossa responsabilidade. Então, assim, a gente deixa bem claro que foi a decisão dele de não querer, né, essa busca. E então, assim, poder a gente pode. Tem como, né? Tem os meios, você não precisa de um procurador. Mas eu não recomendo mesmo, porque por experiência própria eu já tive situações assim que quando eu. Questões de contabilidade que eu tentei fazer sozinha também. Não deu certo. Aí tive que pagar pro contador de novo, fechar, abrir. Eu gastei o dobro. Entendeu? É porque as taxas você vai pagar da mesma forma. Exatamente, eu tava começando ali também, falei, "Ai, gente, não vou gastar agora, eu não consigo e tudo mais. Ah, não, vou fazer sozinha. Sendo que, assim, se eu tivesse conversado com o contador, visto uma condição de pagamento um pouco melhor, né, que não pesasse tanto e tudo mais, tudo é conversado. E a gente fica com essa neura na cabeça, né? O investimento é muito alto e tudo mais, mas a dor de cabeça depois é muito maior. Muito maior. E essa parte, até no primeiro episódio, foi com a Tainara aqui, e de contadora, né? E a gente falou muito sobre essa questão de procurar especialista no sentido de que você economiza de dinheiro, óbvio, porque é isso, essa questão de errar e fazer de novo, de tempo, que também está relacionado a dinheiro, de energia, de estresse, né, de saúde mental, sempre vale a pena, pelo menos consultar, tirar a dúvida, né? Então, essa questão de aproximar aqui também os profissionais, às vezes a pessoa tem muito medo, assim, ai, vou falar e já vai me cobrar ali para dar uma dica e tal, então acho legal até a gente trazer aqui sempre essa acessibilidade, assim, de Sim. poder ir lá e falar, Bia, quanto que fica para o registro, quanto que fica para assessorar minha empresa para os contratos e tal. Então, a pessoa perder isso, essa trava de saber os números mesmo, Sim. sabe? Pode ser que naquele momento ela não consiga, né, mesmo com uma condição de pagamento facilitado, pode ser que ela não consiga, mas ela sabe, desmistificou isso, assim, que vai ser muito caro. Essa parte das taxas do INPI, tirando a parte do serviço prestado, você tem uma noção, assim, para passar para as pessoas, quando quem está se organizando para registrar, você consegue passar como que tá hoje, assim? As taxas, elas não têm um valor alto. A taxa, eu vou falar das taxas para pequenas empresas, porque o INPI ele dá um desconto, acho que de 50% a 60% nas taxas, né? Então, para entrar com um pedido hoje, a taxa é de 140, R$ 160. Para começar o processo. Para começar o processo. Então, a gente vai protocolar, tem que pagar essa taxa antes, R$ 160. Lá na frente, quando o seu pedido for avaliado, se ele for deferido, tudo certinho, tem a taxa de concessão que é de R$ 298. Então, são essas duas taxas principais que vão ser pagas. Se tiver alguma intercorrência dentro do processo, então, recebeu uma oposição, teve que fazer algum complemento no pedido de marca, né, enfim. Aí, cada tipo de serviço tem uma taxa, né? A oposição, se eu não me engano, a manifestação e a oposição deve estar, acho que 142 também, para as pequenas empresas, né? E a empresas de maior porte acrescenta aí esse valor, acho que vai dar uns R$ 400 de início. E o último, não vou me recordar, mas talvez uns R$ 600, R$ 700 ali, né? Para concessão da marca, quando a empresa é de grande porte. Ou né, maior porte. São taxas até acessíveis, assim, já faz um bom tempo que o INPI, acho que desde 2014, que não reajusta essas taxas, então ainda tá um valor ok, assim, né? Porque quando tem, mas quando tem reajuste também não é muita coisa, não. Então são essas duas as taxas principais, que é certeza que vai ocorrer no seu processo. Você comentou até do WhatsApp, né? Então, antes deles entrarem no pagamento, 2 anos antes, eles fizeram um novo registro.
por que que eu, por exemplo, o WhatsApp já não registrou tudo que fosse possível? Você quer fazer camiseta, quer fazer copo. Por que que ele já não registrou antes? Ou a pessoa que ela pensa assim, então vou pegar o Conexão Diamante, vou por todas as classes possíveis, que um dia eu posso querer trabalhar e já registrar. O que que impede de fazer isso? O que que pode dar algum problema? O que que você fala sobre isso? Tá. Quando a gente entra com um pedido de registro de marca, é avaliado a legitimidade do requerente. Então, assim, eu estou pedindo o registro daquela marca, eu tenho que ter legitimidade para pedir naquela área de atuação. Então, vamos supor, se eu peço no meu, o registro da minha marca ou da Conexão Diamante para serviços de dentista, eu tenho que ser dentista ou eu tenho que ter uma clínica odontológica, tá? Porque senão você está pedindo para quê, né? E isso evita também, né, a pessoa peça o registro de marca com a intenção de vender aquilo para outra pessoa. Então, por exemplo, já teve casos de pessoa que compra registro de domínio, né? Tem um mercado aí. Tem. O pessoal compra o registro de domínio e depois teve um caso do Xbox, na época, muitos anos atrás, que parece que eles não compraram quando foi lançar um Xbox novo, se eu não me engano. E aí uma pessoa foi lá e comprou rapidão e daí quis vender. Falou, não, agora eu vendo por 5 milhões. Mas aí tem que, né, comprovar a má-fé da pessoa. Claro, se você fez isso de boa-fé, né, falando no caso do registro de domínio, a empresa vai ter que comprar. Mas ali foi constatado que tinha uma má-fé. Então, né, não teve muito jeito para a pessoa. E no registro de marca, então, essa legitimidade é um dos requisitos legais para você solicitar. Então, eu, dentro do meu contrato social, eu vou ter, e do seu CNPJ, do seu CNAE, tem lá as atividades, né? Prestação de consultoria empresarial, o da empresa, né, do escritório, normalmente a gente só vai ter a parte de prestação de serviços jurídicos. A gente falou, olha, no protocolo que ele fez, ele não colocou nada, ele não colocou um contrato social, que ele exerce aquela atividade numa empresa. Então, quando a gente recebe um registro de marca, por exemplo, de uma fisioterapeuta, de um profissional de educação física, a gente sempre manda a carteirinha, né? E principalmente se vai registrar nome de pessoa física, a gente manda a carteirinha do órgão de classe, né? Junto. Por quê? Se ele não tem o registro dele regulamentado, tudo certinho, ele não pode exercer a profissão de veterinário, de educador físico, né? Então, assim como de advogado, se eu não estou inscrito na OAB, eu não posso exercer essa atividade. Então, a gente manda para comprovar a legitimidade. E aí não tinha, desse cliente não tinha, a pessoa que a gente estava avaliando. E aí eu coloquei isso, né? Então, uma das coisas que eu aleguei, falou, ele não teve legitimidade para solicitar essa marca. E a estratégia é a gente tentar anular aquele registro de marca, tentar com que ele não tenha mais aquele registro para o meu cliente conseguir o registro. E isso só foi possível porque a gente tem esse conhecimento e conseguiu fazer essa análise mais aprofundada. E uma coisa, né? Essa pessoa que entrou com o pedido de registro de marca, em nome de pessoa física, ela entrou sozinha, não tem procurador. Se às vezes ele tivesse colocado um contrato social ali, talvez tivesse dificultado para mim, entendeu? Então, são coisas que, se ele tivesse um profissional junto, orientando ele, o registro de marca dele não ficaria agilizado, né? Uma maravilha. Até outra coisa, que eu não sei se tem a ver, mas às vezes a pessoa ela quer registrar em vários, porque um dia eu posso atuar com outras coisas e tal. Mas, por exemplo, às vezes, pegar no caso, na área de instrutoria, mentoria, e consultoria, não tem Conexão Diamante, mas, sei lá, uma loja de semi-joia tem. E eu entrei, vamos supor, com os dois. Pode acontecer, tipo, de reprovar porque em outra área tem ali, porque eu entrei com os dois juntos. Se eu tivesse entrado só com a instrutoria, ia ter dado certo? Como que funciona isso? Quando a gente entra com registro, com pedido, cada formulário você consegue acrescentar uma classe só. Então, se você tem duas classes, né, como você falou, uma de mentoria e a outra de produtos, elas vão ser analisadas de forma separada. Então, tem casos de clientes que em uma marca foi aceito, foi deferido, vamos supor, de mentoria foi deferido, mas na área de semijoia já tinha conexão diamante, então não foi aceito. Então, você fica com a proteção só na área de serviço. Mas o processo continua. Como assim? Eu entrei
com os dois. Ah, com os dois. É. Esse ano eu vou perder o outro. Não, Ah, você não legal. perde. Na parte de mentoria, você não perde. A mentoria, eu tenho o nome protegido, mas semijoias eu não tenho. Então, pode ser que dê um problema na parte de semijoias, né? Entendi. Até você falou da questão da pessoa que registra, que você falou do domínio, né? Que para vender, é curiosidade agora. Antigamente, agora acho que ainda tem, mas falava-se muito de vender um ponto, vamos dizer assim, né? Ah, eu tenho uma loja lá, a loja chama Conexão Diamante. Aí ela já é famosa e a pessoa de repente não quer mais atuar por vários motivos. E ela vendia o ponto, ela vendia o nome, vendia, né? Então ela cobrava mais, não só pelos móveis, pelo expertise, mas por continuar com o nome. Legalmente, isso é possível? Então, se eu registrei a marca, eu consigo passar para outra pessoa? Isso é um acordo mais informal? Como que funciona essa parte? É, se você tem o registro da marca, você é o dono dela. Então é como se você fosse dono de um imóvel, de um carro mesmo, né? Você pode transferir, você pode emprestar, você pode alugar. Você tem essa liberdade de um bem móvel mesmo em relação à sua marca. Então você vendeu esse ponto e vendeu junto com a marca. Você tem a marca registrada e você passou isso junto. Então faz dentro do contrato ali, pode ter uma cláusula já falando sobre a marca, que a titularidade vai ser repassada. E aí no INPI tem um procedimento próprio, que é a cessão de marca, né? A transferência de titularidade. Que tem que ser feito, senão a marca fica no nome do outro. E isso acontece, viu? Foi um ponto muito importante, porque teve situações que a pessoa, né, fez a transferência do ponto, mas não fez a transferência no INPI da marca. E aí ficou no nome do dono antigo ainda. Por mais que tenha o contrato ali, fica uma situação ali, né? Juridicamente a marca ainda tá no nome de outra pessoa, né? Então é a mesma coisa de você comprar um carro, no contrato assinou alguma coisa. Não falo aquela transferência, né, que você tem que assinar e fazer no cartório e tudo mais. Mas você assinou um contrato ali de transferência dos móveis de uma empresa. Então, dentro o patrimônio da empresa tem um carro, tem uma moto, tem os móveis e tudo mais. Tá tudo incluso. Você assinou o contrato. E aí não transfere o carro lá no Detran, como é que faz? E é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. É a mesma coisa. E tem além da proteção, a gente fala muito, quando fala de registro de marcas, o foco maior é proteger o empreendedor, né? Proteger aquele negócio e aquela marca que você utiliza. Mas tem um outro aspecto muito importante que é a exploração comercial da sua marca. Então, por exemplo, se você quiser fazer uma parceria, né, com outra empresa para desenvolver um produto novo, que a gente chama assim as collabs, ou os licenciamentos de marca, que é muito comum na área da moda também. Você pode agregar um valor a mais porque o seu nome é muito famoso, ou tem um certo renome ali dentro daquele seu nicho, dentro daquele mercado. Então você pode cobrar um valor, ou mesmo se você não cobrar dentro de um contrato de parceria ou alguma coisa desse tipo, né? Olha, eu como titular autorizo a utilização da minha marca nos materiais gráficos do evento X, porque, né? Então você autoriza, você tem esse direito de autorizar ou não autorizar. Então, o licenciamento de marca, ele pode conferir para você uma receita a mais ali que você não estava nem prevendo, né? E hoje, em se tratando, por exemplo, de franquias, é obrigatório ter um registro de marca. Então, se a pessoa pensa em ter uma franquia e franquear o negócio dela, a primeira coisa tem que registrar a marca, porque senão não tem como fazer. A própria legislação pede, é um dos requisitos, né? Você não consegue ofertar aquilo como uma franquia se você não tem o registro da marca. Porque justamente o franqueado vai lá, esse investimento é do franqueado, de layout, de tudo mais, aí ele tá confiando que tá tudo certo, né? Sim. Aí de repente ele é notificado. Chega a notificação. E aí, a despesa vai para quem? A conta vai para quem? Exatamente. Então, assim, não só a gente fala muito de marca, mas também se a franquia tem uma tecnologia, por exemplo, uma patente, um produto que ele é patenteado, também tem que ter ali o número da proteção. Tudo isso tem que estar muito claro, né? Tem que ter todos esse tipo de proteção, porque o franqueado ele vai querer saber se o negócio está protegido, né? Porque qual que é a chance de um outro vir copiar tudo e abrir do lado dele uma porta e cobrar mais barato ainda? Tipo, o que protege ele de que isso não vai acontecer, né? Isso mesmo. Então, é bem importante ter
a noção de que a marca ela não é só importante porque é o nome que você usa e você tem exclusividade, mas que você pode monetizar em cima dela, você pode conceder essa permissão para outra empresa ou para outra instituição, né? Utilizar esse renome que você tem e você cobrar por isso, né? É, bem isso. Porque hoje você não sabe, né? Você tá começando ali, todo mundo espera prosperar, senão não abriria ali uma marca, um CNPJ, enfim. Sim, Mas você não sabe que dimensão que isso pode tomar, né? é. Então, quando você já está resguardado, você sabe que se, né, tudo correr maravilhosamente bem, você consegue um dia monetizar tudo Exato, isso. consegue monetizar. Nossa, minha marca tá tão famosa que eu tô monetizando com A ela. pessoa quer usar a minha marca É, para se divulgar, ela sim. paga. No final do ano passado, a gente teve uma situação que o nosso cliente, a gente identificou que tinha uma empresa copiando assim, de uma marca muito parecida com a dele, só mudava a estrutura. Então, ao invés de chamar Conexão Diamante, era Diamante Conexão, sabe? Só Diamante trocou. conectado. Diamante Conectado, exato. E aí a gente notificou, aí eles entraram em contato com a gente, falou, quais são as nossas alternativas, né? Porque eles sempre, né, falaram, olha, a gente não queria parar de usar o nome. E aí a gente conversei com o cliente, ele falou assim, se ele quiser ser uma filial minha, a gente pode conversar. Senão ele vai ter que mudar o nome. Então, você tem esse poder Que também legal. sobre essa parte decisória. Porque às vezes você não quer fazer com que a pessoa simplesmente deixe de usar o nome. Mas era o mesmo ramo de atuação. E ele falou: não, para mim seria interessante se ele fosse uma filial minha. Então, se ele quiser, ele pode ser uma filial e a gente, né, entre negociação e tudo mais. Só que aí, enfim, eles não quiseram, mas era uma opção. Se a outra parte topa, nossa, legal, olha, por causa de uma marca, eu consigo uma filial. Por estar com tudo juridicamente correto, né? Correto. Eu quis trazer, principalmente pela Bianca atuar nessas duas vertentes, para realmente informar. Então, claro que tem os momentos, né, da empresa, as pessoas têm as suas decisões, mas muita coisa eu contei aqui no início para a Bianca, uma situação muito complexa, que eu fiz um contrato, que era um contrato muito grande, e eu não fiz com advogado na época, por inocência mesmo, né? Aquela coisa da gente ser de confiança, você confia nas pessoas. E aí você tem que levar uns tombos, às vezes, bem grandes para aprender como que é a vida real ali, né? E para saber. Então, tudo isso que a gente passou aqui, claro que tem muito conhecimento ainda, né, para passar, inclusive depois a Branca deixa a rede social dela aqui, do escritório também. Mas a ideia é tipo, não poder falar, não sabia. Então, assim, já teve palestra também, né, que eu assisti da Bianca para empreendedores, que é informativo. Então, hoje é até engraçado. Tem, por exemplo, né, que o pessoal assistiu lá a palestra da Bianca e às vezes não tinha o negócio na época. Uhum. Aí depois foi atrás de novo, né, para se estruturar, para abrir e já perguntou assim: passa o contato lá da moça que eu já vou A registrar. bolsa das marcas lá. Já vou atrás para deixar tudo certo. Então, Uhum. é a ideia aqui no podcast no geral, mas esses dois tópicos, eles estão, né, de certa forma, tem uma ligação ali, mas a prevenção sempre sai mais barato, né? Então, da mesma forma que na época que eu tive esse prejuízo enorme em todos os sentidos aí, eu não tinha ninguém para me aconselhar, não tinha esse conhecimento, a gente faz o possível aqui para trazer, né? E sempre a prevenção vai sair mais barato, de tempo teu, de dor de cabeça, enfim. E já indo para a reta final, né? Tenho certeza aí, se você não assistiu com o caderno, você volta e reassiste, vai anotando tudo que você precisa saber, o que você precisa pôr em prática, né? E se a pessoa ainda ficou com dúvida, quer saber se no caso dela faz sentido, ou tanto o registro quanto essa parte do contrato, como que ela pode entrar em contato com você hoje? Então, Uhum. passa aí pra pessoa. Eu vou passar as minhas redes sociais, né? Hoje eu uso o Instagram biancamartins.adv, de advogada. E também o Instagram do escritório, que é advogados.mw. Lá no escritório tem muito mais conteúdo também, não só na área de propriedade intelectual, mas na parte trabalhista, na parte de societário, que é muito importante também, na área de investimentos. Então, nós somos um departamento jurídico mesmo para a empresa.
Maravilha, societária. Preciso trazer alguém aqui também. Então. Já tive as minhas histórias também. Sei de várias, né? Quando. Enfim, daí já é outro podcast mesmo, literalmente. Preciso trazer. É um tópico bem polêmico, assim, E né, envolve muita questão emocional aí, Sim. presente financeiro também, mas é necessário. E se você veio pela Bianca, o meu Instagram é Michele com 2 L's e Michele Salgado.oficial. E acompanhe, né? Esse podcast ele é para instruir mesmo as pessoas que estão empreendendo. Então, se você quer saber, assiste também os anteriores, mas os próximos, se inscreve aqui já, curte. E se ficou com alguma dúvida ou quer deixar um feedback, a gente vai ficar bem feliz de ter seu comentário aqui embaixo também. Então, já agradecendo a Bianca de ter topado esse convite. Eu que agradeço o convite, sempre fico feliz com seus convites. Muito bom, né? De ter doado esse conhecimento, que quanto que valeria você saber tudo isso, né? Quanto que você pode economizar só nesse conhecimento que você teve nessa 1 hora aqui. Então, obrigada mesmo por estar aqui com a gente. E toda segunda, meio-dia, a gente vem com um novo episódio. Então, acompanhe aqui os próximos capítulos. Muito obrigada, Bia. Obrigada, até mais.